lá, gente. Atos 2:37. Eu anotei, vocês dizem que eu tenho uma cola, mas essa cola aqui é ilusória, viu? Porque Jesus, ele faz do jeito que ele quer. Acho que 2 sábados atrás eu fui dar um... Quem não me conhece aqui? Quem não me conhece? Levanta a mão. Caraca, a igreja inteira. Aqui, ó, faz um favor, você tem celular? Pega seu celular. Que a galera do meu marketing não vê, porque eles que fazem isso, mas eles falaram isso pra mim. Não esquece de falar pro pessoal, então eu vou falar. Abre o seu Instagram aí, que eu sei que você tem. Escreve esse nome aqui, ó, só que é com 2 N's, tá? É Aníbal com 2 N's. Pega aí seu celular, fazendo favor. Bora, meu povo, que Deus tem muito para fazer hoje aqui. Só tô dando recado ainda. Pega seu celular, abre o Instagram. No culto. Abre o Instagram, por favor, que Deus vai te abençoar. E escreve Flávia Aníbal com 2 N's. E aí você já coloca lá, ó, seguir. Tá bom? Por favor. Obrigada. Já seguiu, obrigada. Glória a Deus. Bênção dobrada sobre a sua vida, viu? Flávia, o que é isso? Isso é a geração de hoje em dia, infelizmente. Se eu falar para vocês que eu gosto de ficar assim, bom dia, gente! Boa tarde, gente! Eu vou estar mentindo para vocês. Eu gosto de compartilhar aquilo que Deus ele coloca no meu coração. Só que, infelizmente, nós vivemos numa era onde as pessoas elas se conectam com a sua história. Então, vocês vão ver a minha cachorrinha lá, vocês vão ver o meu dia, tá bom? Mas vocês vão ser muito abençoados com as palavras que Deus ele tem usado na minha vida para trazer. Amém? Quem não tem papel e caneta, põe o celular agora no modo avião e vamos começar, ok? Antes disso, eu quero perguntar, tem algum pastor, líder ou obreiro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Ok. Agora, nesse instante, você não é mais pastor, líder e obreiro. Vamos fazer esse trato? Vamos fazer esse combinado? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu acabei de voltar do Moriá. Quem conhece Moriá? Não? Pastor Ezenete Lagoinha? Melhorou? Mais meia dúzia? Amém. Eu acabei de voltar do Moriá e eu conheci pessoas incríveis lá. Uma delas só tinha acabado de vir de Miami, pastora. E ele compartilhou algo e ele falou assim, eu precisei vir até o Brasil para eu tirar a minha máscara e eu ser vulnerável aqui para vocês. Olha só, gente, o que muitas vezes precisa acontecer. Deus ele precisou tirar o cara de Miami para vir para o Brasil, para ir para um lugar onde ninguém conhece ele. Simplesmente para quê? Para ele ser vulnerável. Para fazer o que Deus precisava fazer. Ok. Eu preciso fazer algo que Deus colocou no meu coração. Vocês podem apagar as luzes, fazendo favor? Pega o mesmo celular que está na sua mão e liga a lanterna. Eu falei que esse não é um culto como vocês estão acostumados. Liga a lanterna. Põe bem no alto esse trem aí. Você está enxergando o cargo? Vocês estão enxergando o cargo? Vocês estão enxergando cor? Sim ou não? Claro que não, gente. Vocês estão enxergando o quê? Uma luz. Qual é o tema dessa campanha que vocês estão vivendo? Ativados. Hoje Deus ele quer fazer isso daí com vocês. Levanta bem alto que isso é profético. Deus ele quer ativar cada um de nós. Porque aqui vai sair pessoas que vão fazer a diferença nessa nação. Jovens que vão fazer a diferença por onde andarem. Lá na sua faculdade, jovem, você vai ser essa luz no meio daquela escuridão. Lá na sua casa, na sua família, você vai ser essa luz. Você não vai ser um rostinho bonito, você não vai ser o filho rebelde. Você vai ser essa luz, porque é essa luz que Jesus vê em você. Pode aplaudir o Senhor e apagar as luzes. Obrigada. Quem aqui entendeu? Eu creio. Todos nós somos um foco do avivamento do Senhor. Quem viu o que está acontecendo lá fora sobre o avivamento? Quem viu? Você sabe para quem é essa promessa? Para o Brasil. Há 20 anos atrás, Deus liberou uma palavra profética sobre o Brasil. Que o Brasil seria o berço do próximo avivamento.
E o que está acontecendo lá fora é só para que eu e você enxergue o pouquinho, o mínimo, o raso de tudo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. Só que eu quero que você entenda uma coisa: o avivamento não é para você. O avivamento, essa ativação que vocês estão clamando, não é para você, mas começa em você, para que você alcance as nações. Provo. Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu. Estão lendo comigo? O que Pedro respondeu? Pode passar. Arrependei-vos. Aí o pessoal já trava, né? Lá vai falar disso? Não, calma, aguenta aí. Mas Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do... mais alto, do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Quem toma posse diz amém. E para todos os que ainda estão? Para todos que ainda estão? Então é para mim, para minha casa e para quem está? Isso é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase, gente, 3.000 pessoas. Caraca, quem aqui quer levar o nome de Jesus e ver 3.000 pessoas se convertendo? Mas não, isso foi só o começo, não acabou por aí. Flávia, por que você trouxe exatamente esse trecho? Porque isso acontece logo após o ato mais ativado que nós temos no Novo Testamento. O ato de mais avivamento que nós temos no Novo Testamento, que é após a descida do Espírito Santo, no comecinho de Atos 2 na igreja. A igreja estava reunida como nós estamos, clamando, pedindo: Senhor, venha Espírito Santo, acende em nós o teu fogo, acende em nós o Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo e batiza as pessoas. E a partir deste momento é que nós vemos Pedro levantando, e aí nós temos a primeira pregação de Pedro, onde ele diz assim: ei, eles não estão bêbados, eles não estão perdidos, escuta aqui que eu vou te revelar o que Jesus está fazendo no nosso meio. Nós pegamos um gancho e vemos Pedro tendo o quê? Ousadia, coragem para ministrar aquilo que ele não tinha. Então, o que o avivamento gera na minha vida e na sua vida? A primeira coisa que eu quero que você entenda: o avivamento, ele gera em nós coragem para sermos quem Deus nos chamou para ser. E se você não está anotando, eu te aconselho a anotar agora. Cara, presta atenção. Por que muitas coisas nas nossas vidas não acontecem? Porque nós estamos vivendo... Tá ruim eu fazendo assim? Não? Outro dia a menina falou assim para mim: é tão difícil gravar você que você não para. Então você faz assim que eu vou entender. Presta atenção. Muitos de nós vivemos à margem. Muitos de nós estamos na igreja todos os domingos, todos os Tadéis, se tiver Tadel, toda célula, tem célula, né? Tem célula. E ainda estamos vivendo como marginais. Marginal é aquele que vive à margem. Marginal é aquele que não se sente pertencente. Se você olhar para dentro de você, e queridos, entenda: o avivamento não é pular no Espírito apenas. Isso é apenas uma manifestação do que ele produz dentro de nós. A primeira coisa que ele vai produzir dentro de nós é o pertencimento ao reino de Deus. É o acesso ao reino de Deus. E não é um acesso a uma cadeira, não é o acesso a uma igreja, mas é o acesso de quem Deus diz que você é. Se você for olhar, cara, é fantástico. Quando eu saí do Moriá, um menino me parou e falou assim: irmã, que chamado é esse? E eu fiquei olhando para a cara dele falando: vai, desenrola o manto.
Vamos ver o que vai vir. Ele falou assim, porque tu é que nem João Batista. Aí eu fiquei, sério? João Batista comia mel. João Batista, ele falou assim, mas João Batista tinha um chamado igual ao teu. Continue vivendo a sua identidade. Obrigado, Jesus. Porque assim, eu sou assim, entendeu? Eu prego assim. E acreditem, gente, até a Assembleia me chama para pregar. Então Deus é na minha vida mesmo. Por mais que eu tenha nascido, lá, mas com esse monte de tatuagem é só o Espírito Santo mesmo para fazer o trem desse, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer, sabe por quê? Porque eu acessei um nível novo na minha identidade. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, há 10 anos atrás, eu me converti num encontro com Deus. Eu cheguei querendo tirar a minha vida. Eu fiz um acordo com Deus naquele dia, as ideias. Eu cheguei para Jesus e eu falei assim, Jesus, eu vou nesse trem aí, vou passar o dia inteiro lá. Mas se eu sair de lá e o Senhor não mudar a minha vida, de lá eu vou pular da ponte. Por quê? Porque eu já tinha tentado tomar remédio, já tinha tentado fazer um monte de coisa e não tinha dado certo, porque Jesus não deixou, né? Aí eu falei, da ponte ele não vai mandar o anjo, porque eu conhecia a Bíblia, né? Já sabia, né? Desde pequeno da Bíblia. Lá, ele não vai mandar o anjo. E olha que interessante, ali Jesus ele me pegou. E aí você fala, uau, Deus mudou a sua vida. Deus, ele mudou a minha vida. Porém, ele me colocou na onde? No processo. Todos nós aqui estamos no processo. Eu ia para a igreja, eu orava em línguas, eu fazia a obra. Mas eu não conseguia ainda acessar Deus como Pai. Talvez você está aqui e você fale assim para mim, Flávia, eu tenho 20 anos de crente. Eu quero te dizer que isso não significa nada. E o que Deus vai fazer aqui nessa noite, se você abrir o seu coração, nunca mais você vai ser o mesmo. Pedro só teve coragem, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ele operou milagres. E os pastores, trazendo para o nosso nome, para o nosso meio conhecido, os líderes religiosos da época, chegaram e chamaram Pedro e falaram, Pedro, o que tu está fazendo? Você não pode fazer isso não. Você não pode falar desse Jesus aqui no nosso meio, não. Eles foram, a primeira vez, eles até liberaram Pedro, mas eles disseram para Pedro assim, nós estamos te liberando. Atos 4, para depois vocês lerem. Estamos te liberando, porém, não fale mais desse Jesus. E então Pedro, com autoridade, coragem e ousadia, diz para o líder da época, quem você pensa que é, para que nós venhamos a negar o Senhor para te obedecer? Caraca, quem aqui tem coragem de fazer isso? Sinceramente, é nesse nível que Deus ele quer te levar. Porque se você nega Jesus para um pastor, você nega Jesus na sua escola. Se você nega Jesus aonde você não pode negar, você nega Jesus em qualquer lugar, porque é apenas uma repetição de padrão de conduta. Se você é crente na igreja e não é crente fora, eu sinto em te dizer que você ainda não se converteu. Amém? Estão comigo? Para aliviar o lado de vocês, vou contar uma história. 5 anos eu já tinha te convertida. E eu passei por uma crise muito grande. Muito grande, muito grande. E eu tentei fazer o quê de novo, gente? Me matar. 5 anos de convertida, pastor. Aí eu saí que nem doido do apartamento que eu morava, sem rumo. E eu passei na frente de uma igreja, eu não vou falar o nome, mas estava escrito assim, você precisa de uma oração? Eu era líder de, vamos lá, líder de célula, setor, área. Eu era a área. Acima de mim, só o pastoreio. Eu queria me matar. Quem está entendendo? E eu passei, estava escrito assim, precisa de uma oração? Eu entrei, a mocinha me atendeu, falou, pois não. Eu disse assim, que tem uma placa lá fora, falando assim, precisa de oração? Gente, eu ia para o monte sempre. Eu jejuei 50... Ó o farisaísmo, presta atenção o que é ser fariseu dentro da igreja. Eu jejuei 56 dias só no líquido. Como se fosse alguma coisa. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí, o pastor que veio me atender, eu cheguei com qual discurso para ele?
Pastor, eu sou isso, tenho 100 e poucas pessoas debaixo de mim, discípulos, ele falou assim para mim, irmã, você precisa conhecer Jesus. Eu queria matar aquele pastor, você não tem noção. A minha vontade era voar nele, eu falei assim, que cara não entendeu todo o meu discursinho de fariseu aqui, ó, que eu contei para ele, de religioso. Estou falando que eu vivo na igreja, prego na igreja, moro no altar. Só que aquilo foi um dos melhores conselhos que eu conheci na minha vida, porque aí o Espírito Santo começou de fato a trabalhar em mim, a me quebrar, a me avivar. Nós pensamos que o avivamento é apenas um evento, queridos, e não é. É um processo contínuo, se assim o Senhor quiser. Amém? Foi aí que eu podia ter me perdido, mas o Senhor me resgatou e me levou para curar, para ser curada e para curar pessoas. Hoje, adivinha com o que eu trabalho, gente? Não preciso falar mais nada, né? Cura interior. Entende que muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo? Queremos a vitória, mas não queremos pagar o preço? Queremos que tudo dê certo numa baita ilusão de que ser crente dá tudo certo. Mentira! Dá tudo certo pela ótica de Deus. Quando José ele foi preso, quando José foi vendido pelos irmãos, para ele não estava dando nada certo, mas para Jesus estava perfeito plano. Então, desapega desse negócio que ser crente vai dar tudo certo só porque você serve. Porque não vai, esquece. Isso é historinha. Mas no final, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Segunda coisa que o Espírito Santo faz quando ele nos aviva, ele traz um arrependimento. Queridos, arrependimento e cristianismo andam lado a lado. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelhinho e disse assim, ó, Deus, me perdoa. Por isso, e põe nome nos pai dos burros ali, ó. Qual foi a última vez? Porque se você não lembra, talvez, esse culto seja para você. Aleluia, Jesus. Cristianismo e arrependimento andam juntos. Jesus, ele falou o tempo todo, e Pedro aqui, ó, a gente leu Pedro dizendo, arrependam-se. Flávia, mas do que eu preciso me arrepender? Eu jejuo, eu oro, que bom para você. Se arrepender, querido, muitas vezes do orgulho. Ah, crente não é orgulhoso. Não, se você é uma pessoa independente, você é orgulhosa. Se você diz que eu não preciso de ninguém não, ninguém faz bem que nem eu sei fazer melhor, orgulho. Se você é uma pessoa ingênua, que confia em todo mundo, que abre as suas portas para todo mundo, é orgulho. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser vigilantes. Então você não é bonzinho, você é orgulhoso. Segura o coração aí que eu estou chegando em outra parte, tá bom? Mas eu preciso falar sobre isso. Porque assim, ó, o que nos separa de Deus? O pecado. E o pecado ele vem de onde? Do nosso ego, da nossa vontade, do nosso orgulho. Então, todas as vezes que Deus ele quiser te exaltar, primeiro ele vai te humilhar. Desce pro pó, busca no pó. Para que você entenda que é Ele e não você. Você não vê nenhum foco do avivamento na história da humanidade que não veio junto ao arrependimento. Se você gosta de ler e deveria ler, existe um livro que se chama Caçadores de Deus. Quem já leu? Parabéns para quem já leu. Esse livro ele é um livro extremamente importante nas nossas vidas. Para você que quer entender o avivamento, ele conta sobre a Rua Azusa. Quando eu li esse livro, eu entrei em choque. Eu sempre fui assim, gente. Eu fui a pessoa que organizava o terror, entendeu? Seja no mundo, seja na igreja, eu sempre estava influenciando a galera. Aí, teve uma época que eu não sabia o que era monte, aí me mostraram o que era monte, eu amei monte. Aí eu falei, a gente vai todo sábado pro monte. Aí falaram assim pra mim, Flávia, mas a galera precisa de um propósito para ir pro monte. Eu falei, mas o propósito não é buscar Deus? Não, tem que fazer um propósito. Tá bom, vamos orar, pedir um propósito para Deus. Dia 1 era avivamento, dia 2 era eu nem sei mais o quê. O sexto e o sétimo dia, que foi vida sentimental, a galera foi em peso, né? Enfim, né? Sei por quê, né?
Aí acabou, pastora. Mas eu falo para vocês só, diante do altar, eu subi. Não é que eu não orei pelas outras coisas, eu orei, mas uns 10 semanas eu pedi, Deus, eu quero conhecer a tua presença. Me dá fome e sede por ti, eu quero te conhecer, porque todo mundo fala que o Senhor fala, eu quero ouvir esse trem do Senhor falando. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero experiência. Quem aqui está entendendo? Aí acabou os 10 semanas, queridos, e eu queria mais. Aí eu chamei a galera e falei, gente, vamos. Aí todo mundo... Gente, eu levava 7 carros cheios de gente. 7 vezes 5? 35, sim ou não? E mais uns agregados que ia junto. Que eu fiz... Eu sou meio organizadinha também. Eu fiz cada um num carro e tal, enfim, né? Já mudei essa parte, que cada um vai no carro que quer agora. Mas, beleza. Aí o que aconteceu? Eu queria orar e eles não queriam mais ir pro monte. Aí uma menina falou assim, ora aqui na minha casa que tem espaço. Falei, show, bora lá. Fomos pro pé do Morro do Dávila. Quem conhece ali? Aquela ruazinha que dá ali só pro funk, né? E a menina, eu cheguei lá, pastora, tinha umas 40, 50 pessoas comigo. Ela não tava. Eu falei, pois eu não vou deixar de buscar Jesus por causa desse povo, não. O povo não sobe aqui pro morro? Pois nós vamos orar aqui na rua. O pessoal falou aqui, eu falei, pode dar as mãos. Dá todo mundo as mãos. E eu lendo Caçadores de Deus, você imagina, né? Pode dar tudo as mãos aí. Demos as mãos e começamos a orar. No meio da rua, 40, 50 jovens. Aí do nada vem a galera, né? Flá, 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 flá. E um chorando, não sei o que. Eu falei, sangue do cordeiro, né? O que eu fiz? Olha só, gente, como o avivamento ele é real para quem busca. Do outro lado da rua, estava passando uma menina, um rapaz e uma terceira pessoa que eu não sei quem é, não sei se foi menino ou menina, mas era amigo deles. E eles estavam indo para o funk. Eles estavam usando drogas. E quando a menina viu a nossa roda ali na rua, ela falou assim para os amigos dela, eu quero o que eles têm. Largou eles do outro lado da rua e foi para a roda. Chegou para as meninas que atenderam ela, tirou as drogas do bolso, entregou para elas e a menina veio chorando até mim. Os amigos dela não entenderam nada. Ela falou, vocês podem ir embora que eu vou com eles. Aí a menina da casa chegou, na verdade fomos até para outra casa. Lá Deus libertou, Deus curou, Deus batizou, Deus restaurou a vida dessa menina. Quem está entendendo que quem busca, encontra? Cara, vocês não têm noção. Vocês têm noção do que é isso, gente? É uma das experiências de avivamento mais surreais que eu já vivi na vida. Para Deus mostrar que, ei, jovem, você é o centro do próximo avivamento, cara. Você tem que ser essa luz lá na sua faculdade, que vai chegar e vai se posicionar e vai falar, eu não estou nem aí porque os outros vão pensar de mim. Eu vou ser diferente. Eu não estou nem aí o que a rua vai falar, eu vou orar na rua se precisar. Quem está entendendo isso? Você é diferente. Se você não fosse, você não estava aqui hoje. Terceira coisa que o avivamento faz com a gente. Pastor, até que horas que eu tenho? Eu já esqueci? Veja aí, por favor. Gente, é carnaval, o pastor liberou, vocês estão lascados. Brincadeira. Quem aqui tem fome e sede de Deus? Glória a Deus. Quem busca, encontra. Não esquece isso. Terceira coisa que o avivamento ele produz em nós é revelação e preenchimento de 3 vazios. Pergunta para mim, quais? Ah, gente, está muito fraco, me ajuda aí. Pergunta para mim, quais? Primeiro vazio que cada ser humano aqui carrega é o vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não levantou a sua mão para entregar a sua vida a Jesus, para falar, Senhor, toma o controle da minha vida, toma a chave, me direciona, eu quero te seguir, eu quero te servir. Se você ainda não fez isso, o vazio que existe dentro de você é o vazio que falta da presença de Deus. O segundo vazio, para você que já aceitou Jesus, e pasme, queridos, isso acontece com todos nós. Você fala, mas eu estou na igreja e eu comecei a sentir um vazio, parece que o Espírito Santo não me enche. Quem já passou por isso aqui? Ah, gente, eu vou embora então, porque vocês são crente do fogo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vou perguntar de novo, quem aqui já passou por um vazio mesmo tendo aceitado Jesus? Melhorou. O restante ainda não entendeu a pergunta, mas eu não vou fazer de novo. É o vazio da revelação da paternidade de Deus.
Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa alma, ela clama por Abba, Pai. A nossa alma, ela clama, o nosso espírito clama por algo que muito melhor do que isso, muito maior do que isso, muito mais profundo do que isso. Só que muitas vezes, por nós não entendermos isso, como eu falei no começo, estamos vivendo à margem, não vivendo como filho, não entendendo a paternidade de Deus. E eu entendo como é difícil para a maioria de nós. Eu não tive pai. E por trabalhar com o desenvolvimento pessoal hoje, que é só mais uma ferramenta do Senhor, eu entendo, porque todas as vezes que falavam para mim, Deus é pai, o meu cérebro ia buscar nas minhas memórias, pai, cadê o registro de pai? Pai, 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 pai. Todos os registros de pai eram o quê? Vazio. Vazio. Não sabia nem o rostinho. Não sabia se era legal, se era chato, se era bom, se era ruim, se era presente, se era ausente. Era vazio. E aí falam para mim assim, ó, Deus é pai. Que lindo. Então Deus é vazio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, eu falei que esse culto não era igual vocês estão acostumados. Mas quem aplicar na sua vida vai ter uma mudança total, geral. Todas as vezes que eu buscava uma memória de pai, não existia. Então eu orava para Deus, porque eu aceitei Ele como meu Senhor, sim ou não? Só que como que eu orava para um pai que eu não conheço? E desde então, faz 10 anos desse encontro com Deus, que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Dia 13 de abril de, quem é bom de matemática? 2013. Eu oro, Senhor, me ensina o que é ter um pai. Às vezes eu falo assim, Deus, se eu tivesse um pai aqui, o que ele ia fazer? Teve uma vez, 2 vezes, na verdade. Primeira, quando eu fui comprar meu carro, eu falei para Deus, Deus, se eu tivesse um pai aqui, ele ia falar para mim. Se eu comprava esse ou esse, porque eu sou menina, eu não entendo de carro. Mas o menino entende. Se eu tivesse um pai, ele ia me falar. Cara, diante do Espírito Santo, eu estava deitada fazendo essa oração. E eu nunca tinha visto, não é que não tinha visto, mas nem tinha me ligado, estava vendo outras marcas. O Espírito Santo falou, a marca do meu carro. Eu vi a marca do meu carro. Eu entrei no dia seguinte no site, olhei o preço certinho, provou, ó, beleza. É isso que um pai faz. Segunda vez, queridos, eu estou contando isso para vocês, porque é fácil a gente ver as pessoas acima do púlpito, entendeu? E a gente achar que, caraca, olha lá o que Deus fez. É uma jornada. E eu tenho muito mais, eu quero viver muito mais. Porque o dia que eu chegar para vocês e falar assim, olha, gente, eu sou desbloqueada, eu sou curada, entendeu? Vocês podem me tirar do altar, que o orgulho tomou conta da minha vida. Porque isso não existe. A santificação, ela é diária. Eu estou ministrando sobre propósito no meu Instagram. Eu falei, Deus, mas eu achei que eu já estava decorada sobre propósito. Já tenho, desde quando eu sou criança, as tiazinhas do coque diz, né? Eis que te digo, tu vais, não sei o quê. Eu falei, propósito é a única coisa que eu sei na vida. Deus resolveu ministrar na minha vida sobre propósito. Porque sempre tem algo mais profundo. Amém? Pastor, líder, amém? Eu vi uma menina brigando com outra menina de uma família lá. E eu fiquei olhando assim, ó. E aí o pai de uma das meninas chegou. E a menina estava errada, pastora. A menina que tinha provocado a outra menina, e o pai dela chegou e falou assim, quem aqui quer bater na minha filha? E eu olhei para aquilo, para aquela cena, e eu falei, caraca, Deus, quanta coisa já passei na vida. Se eu tivesse um pai aqui, ele tinha feito comigo o que esse cara fez. Porque a menina estava errada e ele estava defendendo ela. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, ó, só que ele não está em todos os lugares como eu estou. Sou eu que te defendo. Se ele não tivesse chegado aqui, ó, a menina tinha tomado um pau, filha. Falou, gente, cada um tem uma intimidade com Deus, e Deus fala assim comigo, ok? Fale do jeito que você achar, entenda do jeito que você precisar entender. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus, Ele é Pai. Não é um Pai que você conhece muitas vezes, mas é o Pai que Ele quer que você
conheça. Terceira coisa que o avivamento produz em nós é propósito de vida. Agora sim, você acessa o seu chamado. Agora sim, você vive aquilo que você tem que viver. Veja só, perceba bem, o nosso chamado não é aquilo que nós fazemos. O nosso valor não está naquilo que nós fazemos. Nós só conseguimos entregar uma obra bem feita quando nós entendemos quem nós somos. Só existe competição, discórdia, briga, dentro da igreja, porque as pessoas ainda acham que o valor dela está naquilo que ela faz. E pode contar um segredo? Sempre vai ter alguém que faz melhor que você. Sempre, queridos, mas sempre. Porque quem vive em comparação, vive em estado de dor. Você nunca ganha na comparação. E se você ganha é só para alimentar o seu ego, que também é um estado de dor. Então entenda uma coisa, o seu valor não está no que você faz. E enquanto você não entender isso, você vai achar que Deus te ama porque você dança, que Deus te ama porque você canta, que Deus te ama porque você ajuda os pobres, que Deus te ama... E aí você vai sempre tentando buscar mais dessa aprovação, e mais, e mais, e mais, até o dia que você cansar e ter que vir para um culto desse. E Deus fala para você, ei, não é pelo que você faz, é por quem você é. É simplesmente por quem você é. E quem você é não pode ser roubado, porque foi criado, projetado, desenhado por Ele. E quando eu entendo quem eu sou, automaticamente eu faço. Mas eu faço pelo quê? Por gratidão. Por reconhecimento. Esses dias uma pastora falou assim para mim. Acredite, gente, existe essas coisas, viu? Vocês pensam que não, mas existe. Uma pastora ligou para mim e falou assim, se você não fizer tal coisa, você não quer que esse ministério acabe do jeito que começou tão bonito, você não quer que esse ministério acabe, né? Eu pensei assim, Jesus, a mulher está ameaçando. Eu não, a mulher está ameaçando o Senhor, porque esse ministério não é meu. Eu sou extremamente grata por Deus ter me confiado nisso. Mas o dia que Jesus falasse assim para mim, Flavinha, obrigada, segue o baile que vai vir outro, é dele. É dele. Você está entendendo que é dele? Tudo que você faz é dele. Ele confiou em você, mas é dele, é para ele, é por ele. E o dia que ele não quiser mais, querido, a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então vai viver a sua vida por quem você é, vai adorar ele por quem você é, e automaticamente você vai ver que o seu fazer fica muito mais fácil até. Muito mais fácil. É incrível. Por último, o propósito ele traz realinhamento, queridos. Vamos combinar uma coisa? Eu vou falar assim, ó, por último, vocês fazem assim, ó. Tá bom? Eu vou de novo. Por último. Obrigada. O propósito, ele traz realinhamento entre a graça e o temor. Eu vou falar de novo. O propósito, ele traz realinhamento entre a graça e o temor. Provo. Atos 2:43. Diz assim, em cada alma havia temor, e muitos dos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Por que precisa existir um realinhamento entre a graça e o temor? Simples assim, metade de nós, eu não vou nem categorizar assim, tá? Vou fazer assim, ó, metade de nós estamos pautados apenas na graça. O que é isso? Aliás, vou para a graça então. Pronto, Jesus, já o Senhor mandou a favor da graça, eu vou falar da graça. Muitos de nós falta o temor. Muitos de nós vêm para a igreja, sai da igreja e peca, mente, adultera, rouba, se prostitui. E Jesus ele vai me perdoar, porque ele me ama. Muitos de nós está baseado apenas na graça. E ele vai sim te perdoar, e ele vai te amar. Quantas vezes você errar, ele vai te perdoar. A não ser que você brinque com o seu chamado. Lembra de Sansão? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que não deu mais tempo. O chamado é para quem, gente? Para mim e para os outros.
Fora isso, quantas vezes você pecar, Ele vai te perdoar, ainda que você tenha uma consequência. Só que não foi para isso que Deus te chamou. Deus, Ele te chamou para fazer a diferença. Deus, Ele te chamou. Esses dias eu estava ouvindo um filho de um pastor que eu conheço há muitos anos. Ele falou assim, faz 5 anos que Deus Ele me colocou no deserto. Faz 5 anos que era para eu prosperar, que era para eu ter crescido, que era para eu ter ganhado muito dinheiro. Só que eu só tenho tido o pão de cada dia. Ele falou, porque eu entendi agora. Eu fugi a vida inteira do meu chamado de pastoreio. E agora eu quero ser pastor. Você não precisa ficar 5 anos, querido. 10, 20, pagando preço, simplesmente porque você quer fazer da sua forma. O que Jesus Ele tem te pedido? O que Jesus Ele tem te pedido para renunciar? Para se arrepender? Para entregar? Às vezes é uma conversa que ninguém vê. Às vezes é na meia-noite que ninguém sabe, mas Jesus sabe. A graça te perdoa, mas precisa vir o temor, que não há mais tempo. Se Jesus voltasse nesse exato momento, aonde você estaria? Hoje é dia de voltar para Deus. Eu já vou encerrar, e se o grupo de louvor quiser vir me ajudar, eu agradeço. Outros estão aqui. A pastora liberou vocês para mim, viu? Vocês, qualquer coisa, vocês brigam com ela. Deixa eu combinar uma musiquinha aqui, peraí. Vai dando aleluia, glória a Deus. Gente, em nome de Jesus. Obrigada. Oh, aleluia. Amém? Obrigada. Gente, eu sou assim, mas é o jeitinho que Deus me fez. E eu falo para vocês que eu amo isso, pastora. Eu fui muito criticada na minha infância e até mesmo na minha fase adulta, pelo meu jeito espontâneo mesmo, eu rio mesmo, brinco mesmo. Eu era um unicórnio saltitante quando eu chegava no trabalho. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu chegava, bom dia, me dê um abraço. Eu era assim, eu sempre fui assim. E eu fui muito criticada por conta disso. E aí eu fui me fechando. Só que quando a gente vai deixando a nossa essência, e eu já vou falar da graça, eu não esqueci, amém? Conforme a gente vai deixando a nossa essência, conforme a gente vai deixando a opinião das pessoas, o julgamento das pessoas nos atingirem, nós vamos assumindo um papel que não é nosso. Nós vamos colocando uma máscara para sermos aceitos, para sermos amados, para sermos queridos. E no final você vai descobrir que isso não funciona. Porque as pessoas são pessoas. Hoje elas te amam, amanhã elas te odeiam. Elas falam mal de você. E não importa o quanto você ajudar, porque uma hora ela vai te morder. E tá tudo bem. Porque você não tem controle sobre o outro, mas você tem controle sobre aquilo que você deixa entrar em você. E desde então, eu venho resgatando a minha verdadeira identidade, a minha essência. Com respeito, com integridade, porque não é porque eu sou assim que o outro precisa ser assim. Eu não sou mais um unicórnio saltitante em todos os lugares, porque eu entendi que nem todo mundo está, né, de bom humor na segunda, 8 horas da manhã. Vai fazer o quê, né? Mas está tudo bem. Eu te respeito e você me respeita. Mas eu garanto que Jesus ele vai usar quem você é para conectar com aquelas pessoas que ele precisa conectar. Tem lugares que Deus ele jamais vai me levar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu sei que ouvir minha voz não é muito fácil, né, gente? Mas é assim que Jesus escolheu. E se um dia ele quiser mudar, a obra é dele. A graça, queridos. Muitos aqui ainda não entenderam ela. Muitos aqui estão vivendo como filho pródigo. Aliás, como irmão do filho pródigo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu faço isso, eu jejuo, eu dou o dízimo. Eu isso, eu aquilo outro. Mas ainda não entenderam quem são. E hoje o Espírito Santo, ele quer trazer esse realinhamento.
entre a graça e o temor para a sua vida. Para que você tenha coragem de ser quem você é. Para que você tenha ousadia, assim como Pedro, de expulsar quem você precisar expulsar. Dia 1º de dezembro, o Senhor falou comigo na minha casa. Eu recebi uma palavra profética enquanto eu estava me trocando. E na hora que eu desci na minha rua, eu vi eu não sei como falar, que tudo hoje em dia é um problema, né? Eu vi um rapaz vestido de menina, ok? De verdade, gente, eu não estou zoando, eu só não sei se pode falar a palavra que eu pensei, então por isso que eu estou explicando dessa forma. E ele veio e eu percebi que ele estava manifesto, só que eu pensei assim, ele viu eu colocando as coisas dentro do meu carro, ele vai quebrar meu carro e vai pegar minha bolsa. Então eu fiquei lá. E esse rapaz veio e falou assim para mim, você sabe o que é isso? Eu tenho uma tatuagem aqui, muito antiga, tá, gente? Eu não faço mais tatuagem, é uma opção minha, né? É algo que o Espírito Santo me direcionou quando eu me converti. Não tenho nada contra, mas hoje, para mim, eu também não tenho nada a favor. E eu falei para ele, eu não quis dar delongas para ele, eu disse assim, não sei o que é isso. E aí ele tinha uma no dele, e ele falou isso daqui, e o dele eu realmente não sabia o que era. Aí ele virou e fez assim, ó, e começou a me amaldiçoar. Eu tinha acabado de receber uma palavra profética de Deus, e ele começou a amaldiçoar a palavra profética que veio do Senhor. E, gente, eu no meio da rua, dia 1º de janeiro, ok? E aí eu botei o dedo nele, e eu disse assim, você está amarrado, Satanás. Tudo isso que você tem lançado sobre a minha vida está cancelado na autoridade que há no nome de Jesus. E aquele menino começou a manifestar e rir, sair andando, e eu falei, Senhor, tenha misericórdia dessa alma, porque ele não tem culpa. Cara, vocês estão de boca aberta, né? Mas tá tudo bem, isso acontece sempre comigo. Minha primeira célula, apareceu um rapaz lá e disse assim, você tem coragem? Hoje é eu e você. Aí eu pensei, nossa, como assim eu e você? Não, o supervisor está vindo. Ele disse, ele não vem. Ele sabia que ele não ia. Eu fiz a célula, gente, cabeça baixa, olhando para a Bíblia, porque eu morria de medo dele manifestar, se estribuchar no chão, e eu falar, eu vou sair correndo daqui, Jesus. E eu via o Espírito Santo falar para mim assim, ó, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu não conseguia levantar a cabeça para fazer a célula, eu fiz a célula olhando para a Bíblia. Gente, tá tudo bem, isso não acontece, tá? Só acontece na minha vida. Pode ser líder de célula, que é uma bênção. Né? Senão acabou com a célula. Não, isso não acontece. E aí, no final, ele disse assim para mim, na hora da oração. Eu vim até aqui, e você é só isso. Você é muito pouco para mim. E eu pensei naquele momento assim, Satanás, se tu veio aqui perder seu tempo para falar na minha primeira célula que eu sou muito pouco para você, é que eu vou fazer um estrago no inferno, pois agora eu vou ser líder. Quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? Cara, é isso que Deus ele quer fazer com você. Deus ele quer te dar ousadia, coragem, para se um manifesto chegar na sua frente, um manifestado chegar na sua frente, você expulsar o nome de Jesus e não ele te expulsar. É isso que o avivamento produz em nós. Paixão pela presença, autoridade sobre os demônios, manifestação de curas e milagres aonde você estiver. Eu não costumo pregar esse tipo de palavra, mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer, ei, vai ter vezes que você vai estar dentro do ônibus, querido, e Jesus vai falar, ei, cure fulano. Vai ter vezes que Deus vai te fazer contar o seu testemunho na frente de todo mundo que você nem queria contar, e aí de repente as pessoas vão começar a chorar e vai vir te abraçar e falar, era tudo que eu precisava ouvir. Mas só chega nesse nível quem busca, quem quer viver esse nível. Se coloque de pé. Eu vou pedir para você esquecer quem está do seu lado. Eu vou pedir para você entregar tudo que você tem para Jesus nessa noite. Para você entregar a sua vida, entregar os teus sonhos, entregar a sua maior adoração. Ei, eu não tô nem aí, porque eu nem conheço vocês, mas Jesus, ele conhece. Se você quiser se lançar aqui, ó, era aos pés dele. É Jesus quem está aqui, não sou eu, não é o obreiro.
músicos, o altar é dele. Se você quiser, venha na frente, faça algo diferente. Só não saia do mesmo jeito. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.